causam medo, especialmente quando estas notícias vêm uma atrás da outra, como uma avalanche. Algumas vezes experimentamos situações na vida que são assim, notícias ruins, uma atrás da outra. E estas notícias ruins podem causar medo. Mas Deus, em sua palavra, nos exorta a não termos medo de notícias ruins. Lá no livro de Jeremias, no capítulo 51, no verso 46, nós lemos: Não desfaleça o vosso coração, não temais o rumor que se há de ouvir na terra, pois virá num ano um rumor, no outro ano outro rumor, haverá violência na terra, dominador contra dominador. O contexto aqui é do juízo de Deus contra a Babilônia da época do profeta Jeremias, ali nos anos 600, 500 e 600 a.C. Naquela época, a Babilônia era o império dominante na região do Oriente Próximo. Era o grande império que havia conquistado todas as nações e continuava avançando. E Deus, através do profeta Jeremias, anuncia o seu juízo contra a Babilônia. Os capítulos 50 e 51 compõem esta profecia do juízo de Deus contra a Babilônia. Jeremias profetizou e, depois de ter profetizado, suas profecias foram reunidas e organizadas, e na última parte do livro foram colocadas as profecias contra as nações estrangeiras. Antes destas profecias, estão as profecias que Jeremias proferiu contra o povo de Israel e também as promessas de restauração, as promessas da nova aliança. Mas na parte final de seu livro estão reunidas as profecias contra as nações estrangeiras. E quando Deus usa o seu servo, o profeta Jeremias, para falar contra as nações estrangeiras, ele está notificando o mundo de que ele é soberano sobre o mundo todo, não apenas sobre o seu povo. Ele é o Deus de toda a terra, incluindo o Deus das nações pagãs, das nações que não temem o seu nome. A Babilônia, nas Escrituras, é uma nação literal, ela aparece como uma nação literal, uma nação antiga, de grande civilização, e que em vários momentos da história do Oriente Próximo, ela se tornou um grande império. Mas ela é também uma figura daquilo que se opõe a Deus, daquilo que está contra Deus. Desde o seu surgimento lá na chamada Torre de Babel, que esta torre ficava exatamente na cidade da Babilônia, o nome Babilônia vem de Babel, que ela nos figura, ela nos mostra o que é um povo, o que é uma nação que se coloca contra Deus. E quando Deus anuncia o seu juízo contra a Babilônia, ele está também prefigurando o juízo dele contra o mundo. Se você prestar atenção, desde Gênesis até Apocalipse, quando você lê as Escrituras, você percebe isso. Lá em Apocalipse aparece uma nova Babilônia se opondo a Deus, tentando criar seu próprio reino em oposição a Deus. Algumas vezes na história, Deus usou este reino que se opunha a ele como instrumento de juízo, para punir outras nações que estavam contra ele e para punir o seu próprio povo, o povo de Judá. Então, a Babilônia era uma nação em oposição a Deus na grande maioria do tempo, mas também foi um instrumento de Deus, instrumento de julgamento, instrumento de juízo de Deus. E agora o profeta Jeremias, na época em que o rei Ezequias, nesse período,
A Babilônia ainda não tinha invadido a cidade de Jerusalém, já tinha levado alguns dos judeus cativos, mas ela ainda não tinha invadido Jerusalém, nem destruído o templo. Isso aconteceria aí uns 7 anos depois desta profecia. Mas essa profecia foi proferida numa época em que o rei Ezequias, que era o rei de Judá, iria visitar a Babilônia, muito provavelmente para levar seus tributos, já que ele estava sob o domínio do rei da Babilônia. Então ele iria levar os tributos e renovar o seu voto de obediência, de submissão ao rei da Babilônia. E quando ele então iria levar, uma outra pessoa, o Seraías, ia acompanhá-lo. E Jeremias então pegou esta profecia que ele proferiu, escreveu esta profecia num rolo, como se fosse uma carta, e disse para Seraías que lá, quando ele chegasse na Babilônia, isso aparece aí no capítulo 51, a partir do verso 59. Jeremias disse para ele: quando você chegar na Babilônia, você vai ler em voz alta estas palavras aqui. Estas palavras de juízo contra a Babilônia, você vai ler em voz alta. E quando você acabar, e você vai dizer, depois que você ler, você vai dizer: ó Senhor, falaste a respeito deste lugar que o exterminarias, a fim de que nada fique nele, nem homem, nem animal, e que se tornaria em perpétuas assolações. Então, Jeremias diz: você vai ler a profecia que eu escrevi, e depois você vai dizer esta palavra, vai fazer esta oração. Quando você acabar de ler, você vai pegar então o rolo que eu escrevi, que você leu, você vai atá-lo numa pedra e jogar lá no meio do rio Eufrates. A Babilônia ficava às margens do rio Eufrates. Então você vai pegar o rolo e vai jogar lá no meio do rio Eufrates. E quando você fizer isso, você vai dizer: assim será afundada a Babilônia, e não se levantará, por causa do mal que eu hei de trazer sobre ela, e os seus moradores sucumbirão. Então haveria a profecia dita, falada, mas também a profecia ilustrada sobre a queda daquela Babilônia. E a queda daquela Babilônia, literal, que de fato aconteceu, anos depois, a Babilônia caiu diante do Império Medo-Persa e nunca mais se reergueu, nunca mais se tornou a nação potente, o grande império que foi. Ainda sobreviveu por uns anos, mas depois, como disse a profecia, o local onde estava a cidade da Babilônia se tornou numa assolação perpétua. Mas, como eu disse, ela também prefigura o juízo de Deus sobre este mundo. Sobre este mundo que copia a Babilônia em suas ações, em suas atitudes contra Deus e em seu apego às coisas desta vida, como aparece lá no livro de Apocalipse. Este mundo que pensa apenas em ganhar, em enriquecer, em luxar, em aproveitar a vida aqui, sem nenhum olhar, nenhuma atenção para com Deus. Este mundo também será julgado. Esse mundo também vai receber o juízo de Deus. Como disse aqui Jeremias na sua profecia, vocês vão ouvir um rumor sobre a terra. Num ano vem um rumor, em outro ano outro rumor. Assim será a vida neste mundo. Más notícias após más notícias, rumores após rumores, dominadores contra dominadores. A história do mundo tem demonstrado isso. Surge o império, como surgiu a Babilônia. E ela serve aos propósitos de Deus, mesmo sem saber que está servindo, executando o juízo de Deus.
Mas depois surge um outro império, como surgiu o Império Medo-Persa. E ele também é usado por Deus para realizar os juízos de Deus, mas continua rebelde contra Deus. E aí vem um outro império, o Império Grego, e depois o Império Romano. E assim continuou a história do mundo. Dominadores contra dominadores. Até hoje é assim. As batalhas entre os grandes afetando os pequenos. Cada um querendo dominar uma porção maior, ter uma riqueza maior, ter uma fama maior. Isto é verdade tanto no terreno das grandes potências, no terreno das grandes nações, como também na área micro, no terreno das vidas individuais. Rumor, outro rumor, dominador contra dominador. E como o povo de Deus deve agir numa situação como essa? Como o povo de Deus deve agir quando Deus envia o seu juízo através dos meios de nações contra nações, de dominadores contra dominadores, de rumores e mais rumores? Como o povo de Deus deve agir? Nós, mesmo em nossos dias, notamos isto. Poderes se levantando para dominar países, nações, e eles acabam expulsando os antigos dominadores, mas não ficam ali para sempre. Logo, outros dominadores surgem e expulsam aqueles que estão ocupando o lugar agora. E assim a história continua. É o juízo de Deus já se fazendo presente antes do seu momento final sobre aqueles que se opõem a ele. E como o povo de Deus deve se comportar? O povo de Deus deve se afastar do mundo. Note aqui no capítulo 51, no verso 45, que é dito o seguinte: saí do meio dela, ó povo meu, e salve cada um a sua vida do brasume da ira do Senhor. Quando Deus, então, traz o seu juízo, é necessário que nós não estejamos no mundo. O estar no mundo aqui não é presencialmente, porque nós estamos neste mundo. Como Jesus falou em sua oração, em João capítulo 17, não peço que os tires do mundo, e sim que os guarde do mal. Nós devemos estar no mundo sem ser do mundo. Aqui na ordem que Deus dá através de Jeremias, teve um cumprimento literal. O povo deveria sair ali da Babilônia, deixar a Babilônia. Sair, porque a ira do Senhor iria cair sobre ela. Esta mesma ordem já havia sido dada nesse mesmo capítulo, no verso 6. Fugi do meio da Babilônia, e cada um salve a sua vida. Não pereçais na sua maldade, porque é tempo da vingança do Senhor, ele lhe dará a sua paga. Então estão dizendo, fujam, não entrem na maldade, não se juntem a essa maldade. E no verso 9 nós lemos o seguinte: queríamos curar a Babilônia, ela, porém, não sarou. Deixai-a, e cada um vá para a sua terra, porque o seu juízo chega até o céu e se eleva até as mais altas nuvens. Deus estava dizendo, olha, foram feitas tentativas de curar a Babilônia, de levá-la ao arrependimento, mas ela não quis, ela não sarou. O juízo virá. Então não compartilhem a maldade dela, não participem do seu pecado para poderem escapar deste juízo. No capítulo 58 aqui de Jeremias, no verso 8, fugi do meio da Babilônia e saí da terra dos caldeus, e sede como os homens que vão adiante do rebanho. Então saiam,
e saiam na frente das outras pessoas. É interessante que 100 e poucos anos antes de Jeremias, talvez aí uns 100 anos antes de Jeremias, o profeta Isaías já tinha feito a mesma profecia. Lá em Isaías 48, 20, nós lemos assim: saí da Babilônia, fugi de entre os caldeus, e anunciai isto com voz de júbilo, proclamai-o e levai-o até o fim da terra, dizei, o Senhor remiu a seu servo Jacó. Aqui a ordem foi: saiam do meio da Babilônia, porque Deus vai salvar vocês. Deus vai redimir vocês. O povo de Judá, que estava no cativeiro na Babilônia, deveria fugir, porque o juízo de Deus viria. Quando ressurgir a Babilônia final, a Babilônia dos últimos tempos, que nos é contada lá no livro de Apocalipse, Deus vai dar a mesma ordem para aqueles que naquela época se arrependerem dos seus pecados. Apocalipse 18, 4 diz: ouvi outra voz do céu dizendo, retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. A ideia de se retirar é exatamente essa: não se tornar cúmplice, não se tornar participante dos pecados deste mundo, dos pecados do reino deste mundo que se opõe a Deus, que está em revolta contra Deus. Então é dito: saiam deste meio, não se tornem cúmplices, não se tornem participantes destes pecados, porque aqueles que são cúmplices, aqueles que são participantes, também experimentarão os flagelos de Deus, também experimentarão a ira de Deus. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 6, verso 17, falando à igreja na cidade de Corinto e mostrando que eles deveriam se manter afastados das coisas pecaminosas, se manter afastado daquilo que não era compatível com o serviço a Deus, aquilo que não era compatível com a luz, aquilo que não era compatível com a justiça, aquilo que não combinava com a fé cristã. Ele diz: vocês devem se afastar. E aí ele cita, no capítulo 6 de 2 Coríntios, verso 17, ele cita: por isso retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. É dito então aqui para o povo de Deus de nossa época: não participem daquilo que é contra Deus, separem-se daquilo que é impuro, daquilo que se coloca contra a vontade de Deus, não se torne-se cúmplice nisso, porque Deus tem dito que vai julgar este mundo. E se Deus vai julgar este mundo por causa dos seus pecados, nós não podemos estar participando nestes pecados. Temos que nos separar destes pecados. O Senhor Jesus fez uma advertência que está registrada no livro de Lucas, capítulo 21, verso 34, que diz: acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não vos apanhe, não venha sobre vós repentinamente como um laço, pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face da terra. Vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas estas coisas que têm de suceder e estar na presença do Filho do Homem. Jesus está exortando a vigilância,
a perseverança do seu povo. E ele diz: tomem cuidado, porque o coração de vocês, as afeições de vocês, os deleites que vocês têm, a alegria de vocês, podem ser produzidas, ou vocês podem encontrar a alegria e o deleite de vocês nas orgias, na embriaguez ou nas preocupações deste mundo, no envolvimento com as coisas deste mundo. Vocês talvez vão ficar tentados a encontrar a vida, a encontrar a realização nestas coisas. Então Jesus disse: tomem cuidado. Porque se isso acontecer, se vocês ficarem tão envolvidos com as coisas desta vida e encontrarem o deleite de vocês, a alegria de vocês nestas coisas, se o coração de vocês ficar cheio destas coisas, aquele dia vai apanhar vocês como uma armadilha apanha um animal, cai de repente. Como uma armadilha, uma arapuca pega um pássaro repentinamente. Então não participem, separem-se dos pecados deste mundo. Não se envolvam com isso. Essa é a primeira atitude que nós lemos lá, voltando para Jeremias, capítulo 51, que o povo de Deus deve ter para escapar do juízo de Deus que virá sobre este mundo. A segunda é: não tenham medo. Não desfaleça o vosso coração, não temais estes rumores. Então não tenha medo, não fique apavorado, não entre em pânico. Ouvimos de guerras, de violência, de ataques, ouvimos de corrupção, de doenças, de tragédias naturais. Estamos sempre ouvindo notícias ruins, mas é dito: não tenham medo, que o coração de vocês não fique desanimado, que o coração de vocês não fique desfalecido, que vocês não venham a desistir por causa destes rumores. O Senhor Jesus Cristo, no seu sermão profético, registrado em Mateus capítulo 24, ele diz assim no verso 6: e certamente ouvireis falar de guerras, rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. É o princípio das dores. Jesus está dizendo: vocês vão ouvir falar de guerra, de rumores de guerra. Agora, não se assustem, não tenham medo. Isso tem que acontecer. Já que o mundo rejeitou Deus, já que o mundo deixou Deus de lado, o mundo vai entrar em derrocada. É isso que vai acontecer. É isso que acontece quando as pessoas abandonam Deus, quando as pessoas esquecem de Deus, quando as pessoas não se submetem a Deus. É violência, é briga, é desentendimento, guerras e rumores de guerras. Por isso que Jesus diz: isso tem que acontecer, porque o mundo abandonou a Deus. É o juízo de Deus já de forma antecipada chegando antes do juízo final. O povo de Deus não pode esperar de um mundo que abandonou a Deus, de um mundo que virou as costas para Deus, que as coisas vão se dar bem, que esse mundo vai melhorar. Só há um jeito desse mundo melhorar: é voltando em arrependimento para Deus, é submetendo-se a Deus. Mas não é isso que o mundo quer, e nem é isso que o mundo vai fazer. Ele vai continuar se opondo a Deus. Então, vai ser isso: um rumor, outro rumor e outro rumor. Ano após ano, rumores, dominadores contra dominadores, guerras e rumores de guerras. Porque o mundo rejeitou Deus, não se submeteu a Deus. E aqueles que seguem a Deus devem
se afastar das coisas erradas deste mundo, separar-se dos pecados deste mundo, não partilhar daquilo que está contra Deus, não se tornar cúmplice e também não ter medo, não viver apavorado, não viver em desespero, mas viver confiando em Deus, sabendo que esta é a história do mundo. Um dominador surge, faz e acontece, até que Deus permite que outro dominador se levante e derrube aquele, e esse aqui começa a fazer e acontecer, até que outro se levante, e assim continua a história, até o dia em que Deus finalmente dará um fim nisso, e ele virá do céu e instalará aqui na terra o seu reino, e definitivamente destruirá a Babilônia, definitivamente destruirá esse mundo, definitivamente arrancará o joio desse mundo. E o povo de Deus, que muitas vezes sofreu durante toda essa história, reinará eternamente com ele. Pensando nesta promessa e neste reino, o povo de Deus deve se afastar do mundo e não ter medo, não desfalecer, não desesperar, continuar confiando em Deus. Não vamos temer quando notarmos guerras entre as nações, rumores, dominadores contra dominadores. Amém.